gente, voltamos depois de aí uma temporada de dengue, que todo mundo no estúdio ficou doente, mas tá todo mundo bem, saudável e se recuperou super tranquilamente bem, dentro da medida do possível, né? Mas enfim, pós-dengue voltamos com tudo, com toda a nossa agenda. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é a quiropraxia. Não é um bicho de sete cabeças, não é de outro mundo, é uma coisa bem bacana, é uma coisa importante para a tua saúde, para a tua postura, para você evitar dores e tudo mais. Depois, meu amigo Charles, que veio hoje para falar para a gente sobre esse assunto, que ele é profissional da área, ele vai me corrigir se eu estiver errado. Mas até lá, se você gosta do nosso conteúdo, se você curte, se você já segue o canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com tua família, nos grupos de WhatsApp, em todas as tuas redes sociais. Ajuda a gente a crescer. Se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito. E fique atento, vão ter muitas novidades por aí vindo daqui uns dias. Já é um spoiler para vocês, hein? Fiquem atentos, acompanhem o canal. Oi, Charles, seja muito bem-vindo ao podcast Ela Tá On. Obrigado, Vânia. Obrigado pelo convite. Né? E hoje nós vamos falar sobre quiropraxia, né? Isso aí, coisa muito boa. Mas, Charles, assim, a gente é amigo há algum tempo já, e eu trago muito dos meus amigos no podcast, porque eu gosto muito das histórias deles, né? E a tua história é uma história interessante. Conta pra gente, assim, como é... Primeiro, né? Primeiro, quem é o Charles hoje? Charles hoje, quiropraxista, né? Já me formei o ano passado numa faculdade de Curitiba. De lá pra cá já foram vários cursos em São Paulo, uns que vieram de fora aqui em Cascavel. Já dei um curso também, tem outros Não. montandos que a gente vai fazer agora aí pra setembro e outubro, né? Bastante coisa bem legal. Que máximo, Charles, isso é ótimo. E como é que começou essa história da quiropraxia? Porque é tudo muito recente. Explica, conta pra Sim. gente um pouquinho. Eu era representante, como você já sabe, Aham. e eu viajava muito. A minha coluna saía fora do lugar com muita frequência. E eu sempre ia num quiropraxista, colega meu, e algumas pessoas falavam, por desconhecer do assunto, falavam, Charles, vai ter que fazer uma cirurgia e tal. E esse colega meu quiropraxista falou assim, não, Charles, não é assim que funciona, não precisa de cirurgia nenhuma, tua coluna apenas ela sai fora do lugar, você fica travado, a gente destrava e volta tudo ao normal. E eu comecei a estudar, comecei a buscar entender melhor do assunto, e acabei gostando, acabei chegando até a Ibrat em Curitiba, a faculdade me aceitou e começamos a fazer os primeiros cursos de quiropraxia para começar a atuar. Na época era mais uma questão de curiosidade, acabei gostando e tal. E a quiropraxia é muito uma coisa assim, não apenas de você saber as técnicas, mas você tem que ter digamos assim, um certo dom para coisa, né? Porque não existe, você não pode ter uma força exagerada, mas também não pode ter na manobra, né? E também não pode colocar muito pouca força. Então é uma questão de velocidade, de força, para colocar o ajuste no lugar certo. Depois que você aprende, é uma maravilha, é muito tranquilo, não dói para quem já está recebendo, é muito bom. Ah, isso é um ponto importante, realmente, gente. Eu fiz e não dói, né? É, Charles, mas então assim, você começou com a quiropraxia através da sua dor. Isso aí. Você sentia dor, você tinha problema na coluna, e aí você começou a buscar o porquê dessa dor. Foi isso? Justo, justo. Teve um mês, eu não vou recordar agora qual mês, há um tempo atrás, que eu fui 4 vezes no mês para um quiropraxista, entendeu? Para colocar a minha coluna no lugar. É, para você tirar uma coluna fora do lugar, por exemplo, é muita questão assim de nervosismo. Tem pessoas que ficam muito tensas, o estresse do dia a dia. E eu vivia uma vida de muita correria, muito estresse e tal. E minha coluna saía com facilidade fora do lugar. Ela travava e eu precisava estar sempre recorrendo para pôr no lugar. Sim, e agora, hoje, você transformou a tua dor em profissão, você descobriu um talento É isso, através bem disso. isso aí. Então, assim, mais uma prova que o autoconhecimento, ele ajuda você a descobrir um propósito da sua vida, descobrir um talento. E hoje você ajuda outras pessoas a se sentirem melhor. Cara, hoje é assim. Hoje acho que a satisfação maior é você ter o resultado da pessoa bem, né? Às vezes, após a sessão, a pessoa chega lá mal, lá, toda caminhando mal, toda torta, e após a sessão sair bem, dar um abraço no final. Eu acho que isso vale mais até do que o valor que a gente cobra, que é quase irrisório perto disso, entendeu? Isso Aham. não tem preço. É verdade. Então, agora sim, explica pra gente, o que é esse bicho, essa tal de quiropraxia? A quiropraxia é uma coisa muito simples, ela é uma
São manobras articulares, é manipulativa, não usa medicamento, não usa máquina, é tudo manual, muito simples para quem, pra quem faz, se torna simples por um certo tempo, e para quem recebe também é uma maravilha, como você teve essa experiência. Aham. E assim, para quem é indicado? Você falou que você ia em função do dor nas costas, Uhum. mas e o que mais é indicado na quiropraxia? Para que ela é indicada para jovens a partir dos 14, 15 anos, a gente sempre costuma falar quando a ovulação começa, já dá para fazer quiropraxia, tá? Não dá para fazer em criança, a não ser a terapia crânio-sacral, que você pode fazer em bebês ali, em crianças pequenas, é muito indicado. E em idosos, a gente tem um certo cuidado, porque as articulações elas podem secar com o tempo, né? E então, ao invés de você fazer algum ajuste para melhorar a dor, você vai acabar causando. Então, idosos sempre pede uma ressonância e tal, para que a gente possa ter uma confiança maior para poder fazer uma manipulação, um ajuste, sem que a pessoa sinta dor. Tirando isso, basicamente praticamente todo mundo, a não ser que você tenha feito, por exemplo, lá na sua coluna, uma cirurgia, tenha colocado pinos, tá? Aí não tem como ser feito ajuste, mas pode ser feito em outras partes do corpo, tá? Não exatamente onde está o pino, mas pode ser feito em outras partes do Você corpo. pode fazer no braço, na Sim, perna, no sim. quadril. Às vezes você fez uma cirurgia na lombar, normalmente só faz para hérnia, né? E você não pode fazer na lombar, mas você consegue fazer na cervical, você consegue fazer no joelho e tal. E onde está os pinos ali, você apenas faz digamos assim, alguma massagem apenas para aliviar a dor. Mas você não tem como fazer manobra em cima do pino, porque pode ocorrer sérios problemas ali com outra fratura, por exemplo. Entendi. Mas, tipo, idade, dependendo do que for fazer, né? Você disse que. Eu sempre digo assim, se você tem lá seus 65, perto de 70 anos, e você não tem um sedentarismo muito grande, você tem uma atividade física recorrente, né? Não começou ontem, né? Que você tem teu corpo tá bem trabalhado assim, você consegue fazer sem maiores problemas, tá? Mas quando você tem aquele sedentarismo, tem muitas pessoas que se aposentam, né? E ficam varrendo calçada e não fazem mais nada da vida. As articulações, elas ficam como se fosse assim, atrofiar, vamos dizer assim, fica mais fácil para a pessoa entender. Aí já complica um pouco, não tem como fazer as manobras, os ajustes. Então a gente pode dizer que a nossa articulação é como se fosse uma dobradiça, uma Uma maçaneta, uma engrenagem, uma engrenagem. engrenagem, com o passar do tempo, essa engrenagem vai perdendo lubrificação, ela vai desgastando e as nossas articulações O funcionam da que é, mesma o forma. que é O normal. que é normal, o que é normal. E então aí que entra o quiroprata, para às vezes ajustar, porque É se às justo. vezes ela dá uma escapadinha, que é onde causa a dor, vem o quiroprata e coloca ela no lugar. A quiropraxia ela é um ajuste, né? Um ajuste das articulações. E pode ocorrer por vários fatores não só a coluna, às vezes pode tirar o teu quadril fora do lugar e tal, mas pode ser por você fez um exercício de forma errada na academia, por exemplo, você ergueu um peso de uma forma errada, fez um movimento abrupto, isso pode ocorrer para que a sua coluna saia fora do lugar e a coluna às vezes tira a torácica, por exemplo, fora do lugar e desalinha praticamente o corpo todo simplesmente você não colocar logo no lugar, né? O quadril sai e tal, fora do lugar também, e você tem que fazer as manobras corretas para colocar no lugar. É muito simples, bem tranquilo. Ah, entendi. E assim, essas manobras, tipo, que tipo que são? Como é que isso é feito? É tudo manual? Como é que é? Explica um pouquinho pra gente. A quiropraxia ela é manual. Tudo Ela manual. é uma manobra articulares manual. Não se usa nenhum tipo de máquina e tal. A gente usa alguma coisa lá para analgesia e tal, para alívio de dor. Principalmente quando ontem, por exemplo, eu atendi uma mulher que estava com muita dor no piriforme. O piriforme estava começando a inchar. Então, quando o piriforme incha, é um músculo aqui no glúteo, né? E ele prensa o nervo ciático e dá uma dor horrível, horrível, horrível. Então, a gente usa apenas como analgesia para diminuir a dor Seria naquele local, tá? gel? Não é uma máquina do TENS, né? Então é uma maquininha apenas para aliviar. Ah, sim. A fisioterapia usa bastante, né, e tal, para aliviar as dores, usa como analgesia, entendeu? Entendi. Mas você, assim, utiliza algum tipo de creme, de Não, gel? isso sim, principalmente quando você vai. A quiropraxia expande algumas coisas.
Às vezes chega alguma pessoa lá que você faz a manobra de quiropraxia, ela tem um músculo encurtado. Então você vai usar alguns óleos ali para você não fazer na pele seca, né? Ela vai queimar, né? Então você usa o óleo apenas para soltar a musculatura, né? E faz algumas massagens apenas para soltar a musculatura. Tá. Charles, você falou bastante aqui na questão da articulação, porque é normal a gente, com o passar dos anos, a gente ter esse desgaste articular e ter esses pensamentos e até até a questão do estresse, que pode causar alguma coisa. Você tem algum conselho que você possa dar, assim, para as pessoas que estão ouvindo, principalmente para as mulheres, porque o nosso público é a maioria feminino, para elas, para preservar um pouco essa articulação, para não sentirem tantas dores? O ideal, Vânia, é sempre você manter uma postura correta, tanto para sentar quanto para andar. E academia, para fortalecer muito a musculatura, para não deixar toda ela sobrecarregar a nossa estrutura esquelética, né? Então, deixar os músculos também fazer a parte dele. Eu sempre digo assim, que quando o cliente é sedentário, é um bom cliente para mim, porque sai com mais frequência fora do lugar da coluna. Não que uma pessoa que malha, tá? Não vai ocorrer, mas ela tem um fortalecimento maior muscular, né? E isso não sobrecarrega as articulações. Entendi. Então, você recomenda atividade física Sempre. para manter o corpo em dia. Ah, isso é muito bom. E me diz uma coisa, a gente estava conversando antes e você estava falando da sua dor, que você sentia bastante, que você primeiro teve que conhecer ela, né? E a pessoa tá lá com dor. E aí, o que ela faz? Porque você passou por isso, você teve muita dor. Até você conseguir virar essa chave de entender e de buscar e de crescer em cima dela. Eu sempre digo assim para as pessoas, nunca ficar postergando para ir para um quiropraxista, entendeu? Quanto mais você demora, mais difícil é para ser feitos os ajustes e às vezes você não consegue fazer numa única sessão, entendeu? Então tem pessoas que chegam lá completamente travadas, que não conseguem caminhar, que não conseguem virar o pescoço, não conseguem dirigir, chegou ao limite, entendeu? Nosso organismo, os músculos vão protegendo nossos órgãos, né? E principalmente uma coluna, quando a tua coluna sai fora do lugar, os músculos eles se contraem, né, para proteger, né? Eles encurtam, né? E acaba travando tudo. Então tem pessoas que chegam no limite, que não conseguem nem caminhar mais. E depois, por mais que faça alguns ajustes, não volta na hora, tá? Por isso que é interessante, se sentiu alguma fisgadinha na coluna, sentiu um desconforto, vai logo, que facilita não só para o profissional, né, o quiropraxista colocar no lugar, também para a pessoa, porque não vai perder trabalho, vai conseguir levar uma vida normal. E se deixar lá no final, quando não tiver mais condições de andar, de se mexer, de virar o pescoço pro lado, fica bem mais difícil. Por mais que se faça os ajustes, vai ficar de cama e tal alguns dias ainda. E evitar a dor, né? Evitar a dor, essa é a ideia. Evitar a dor, porque não é muito fácil sentir dor, não é gostoso, pelo menos eu não gosto de sentir dor. E me diz uma coisa, hoje você recomenda a quiropraxia para quê? Pra todo mundo, homens, mulheres, eu não tenho especialização em mulheres grávidas, por exemplo. Existe quiropraxia, existe. Eu não tenho essa especialização, então eu não atendo grávidas, tá? Mas existe sim, principalmente para aliviar ali a dor lombar. Quem já teve filho sabe o quanto que dói a lombar de grávida. Pesa né? um pouquinho, né? Mas eu não atendo grávidas, que eu não tenho especialização para isso. Mas tirando isso, basicamente qualquer pessoa, independente se é magrinho, se é gordo, se é baixo, se é alto, qualquer pessoa pode você tá fazer. com dor na coluna, no ciático, Onde tiver, a gente tem várias manobras para cada tipo de dor. Por isso que é bom sempre fazer uma avaliação completa, né? Ver o que precisa ser feito, né? Aquele dia que eu fui na tua clínica, você fez uma avaliação, né? Pra ver bem certinho o que eu ia precisar, o que eu não ia precisar. É isso aí. E você faz essa avaliação, assim, todos que vão. Todo mundo não tem como fazer um atendimento sem ter uma avaliação, Tem né? que fazer. Porque tem um ditado na quiropraxia que fala assim, fuja da dor. Então, às vezes, chega lá o nosso cliente com uma dor na lombar, preciso tratar a minha lombar. E às vezes o teu problema não está na lombar, a lombar só está sobrecarregada, entendeu? Às vezes o problema está na coluna torácica, na coluna sacral, né?
Então a gente faz os ajustes onde realmente precisa, né? Para não ir geralmente onde dói não tá o problema. Por exemplo, um joelho inchado, a gente faz muita massagem, faz compressa no joelho, e o problema não está no joelho, às vezes tá na torácica, normalmente está na coluna sacral, né? E acaba inchando o joelho. Então, fuja da dor. Onde dói, às vezes, não é o problema. Que interessante, ponto importante esse, porque normalmente quando a gente procura um quiroprata ou um massoterapeuta, alguma coisa assim, para aliviar a dor, a gente vai com um ponto de dor. E você quer que a dor passe daquele lugar. E às vezes a raiz dela não tá ali. Não tá ali. A gente tem que sempre avaliar, porque a nossa coluna, ela é como se fosse uma equipe de funcionários. Imagina que você tem lá uma equipe com 20 funcionários trabalhando, 5, 5, 5 e 5. E vamos supor que a tua coluna torácica ali, aquela equipe resolve de querer parar de trabalhar. O restante da equipe vai ter que sobraram, vão ter que trabalhar dobrado para suprir aquela falta daquele pessoal que não trabalhou. Então vão cansar mais, é assim que funciona. E a nossa coluna é igual. Então vamos supor, travou algumas vértebras da coluna torácica, a lombar às vezes dói pra caramba, às vezes dói na cervical, né? Torcicolo é um bom exemplo para isso. Normalmente torácica baixa travada e acaba doendo o torcicolo. E muitas vezes a lombar também trava algum lugar na torácica, a lombar dói, ou a sacral do teu quadril sai fora, acaba doendo na lombar. Então, sempre tem que fazer uma avaliação para saber onde que está o problema. Não ir no foco, tá doendo aqui, vamos mexer aqui. Às vezes não é ali que está o problema, né? É uma sobrecarga, né? E a questão das articulações da coluna, ela tem bastante inervação ali, né? E essa inervação, ela costuma enganar, principalmente se for uma dor causada por estresse. Porque a dor causada por estresse normalmente é uma dor que anda. Ela começa, dói no pescoço, daí dói o ombro, dói as costas, dói o quadril, dói a perna, dói o antebraço, dói... E vai, né? Dói muita coisa. Dói muita coisa. Quem dirige bastante, quem se estressa bastante, tende mais a tirar a coluna fora do lugar, né? A posição de dirigir ela por si só, ela já te deixa numa posição que você fica todo torto, né? Então, principalmente quem viaja bastante, quem tem carro automático, você fica praticamente numa posição só ali o tempo todo, né? Então, até a circulação sanguínea da outra perna diminui. E a tensão do trânsito, o estresse do trânsito, nem vamos chegar ali a falar do estresse do trabalho, da vida. O próprio estresse do trânsito te pode tirar, fazer com que saia sua coluna fora do lugar, você ter um travamento. Nossa, é complicado isso, né? Porque o estresse é uma coisa, assim, difícil a gente evitar muitas vezes, né? Tipo, eu tenho a vida pessoal, tenho o trabalho, tenho o trânsito, tenho o supermercado, a fila do mercado, a fila da lotérica. Tudo são pontos, né? Tudo são pontos de estresse na vida da gente. Pontos de estresse. Trabalho hoje praticamente em todas as áreas, né? E às vezes tá fora do trabalho e mesmo no momento de estar no teu lazer ali, acaba tirando sua coluna fora. Vamos fugir um pouquinho a questão do estresse. Teve uma história um pouco tempo atrás, um rapaz de férias em casa, assistindo uma série no sofá, e ele foi levantar rápido e ele sentiu uma fisgada na coluna. Isso era à noite, no outro dia ele estava quase travando, já me ligou e tal para mim atender ele, ele estava quase travando em casa. Então apenas ele foi levantado do sofá. Então não necessariamente a pessoa tem que estar estressada para tirar a coluna. Nesse caso ele estava no momento de relaxamento. É isso aí. Então ele fez um movimento rápido, abrupto e tirou a coluna. Muitas vezes você fala assim, poxa, o que eu fiz para tirar a coluna fora do lugar? Teve uma outra situação da mulher que ela quase torceu o pé, digamos assim. Ela caiu, né? Ela pisou em falso no meio-fio. E ela foi cair, ela tentou se segurar numa parede, alguma coisa assim. E aquele movimento tirou a coluna fora. Então ela sentiu muitas dores no mesmo dia, muita dor. E me ligou pra mim poder atender ela em casa, porque ela não ia conseguir dormir da forma que tava, entendeu? Então tem vários fatores. O trabalho, manicure sofre muito. Muita dor na lombar, né? Fica muito baixada. Mas, como eu te falei, nem sempre o problema está no lombar, tá? Mas sofrem bastante. Dentista, eu atendo vários dentistas que me procuram por causa disso. E hoje eu acho que, digamos assim, o que mais vai ali, por causa da tecnologia, pessoas ficam muito no computador, tá? Então sentem muito formigamento no braço, cervicalgia, isso é
se torna um fator importante para eles e um agravante, na verdade. Fica muito para frente, muito na tela do computador. E celular, né? A molecada, muito pro celular. Então, sempre com esse movimento para baixo, acaba, digamos assim, no futuro vai ser os principais clientes nossos na clínica, vão ser esses adolescentes que vivem com o celular na mão. É importante. Até os adultos vivem com o celular na mão, né? Então, postura é tudo, Porque por mais que a gente precisa do celular hoje, é uma tecnologia importante, mas a postura até para você ver, né? E para você não ficar muito arcado para ver o celular. Então, postura é tudo. Entendi. E hoje, assim, hoje você tá trabalhando, saiu da vida que você tava, de vendedor, Completamente de diferente a representante vida. comercial, que vivia na estrada e hoje tá como quiroprata. Já se vão ir para 3 meses, tá? Na clínica comecei a trabalhar no dia 27 de janeiro. Já fazia alguns atendimentos antes, né, e tal. Mas na clínica dia 27 de janeiro. Então estamos entrando agora no 3º mês. Eu achei que não iria me acostumar no início, porque eu tinha aquela vida de correria e tal, metas, um monte de planilhas para preencher. E hoje é uma vida, não que não tenha planilhas, mas ela é mais calma, digamos assim, entendeu? Desacelerada. Desacelerada, isso aí mesmo. Desacelerada. Isso é muito bom. Isso você teve muita coragem de mudar, né? Porque você saiu da tua zona de conforto, você buscou algo novo, você teve que passar por um período de transição, que foi o período em que você estava estudando, e conciliar trabalho, estudo e família deve ter sido meio punk. O ano 2023 foi bem complicado por isso, sabe? Não tive vida social, praticamente nenhuma. Sim. Muitos estudos, muitas viagens para trabalho, muitas viagens para estudos e cursos e tal. Então foi bem puxado 2023, né? 2024 começou no mesmo ritmo, só que era algo que eu fui fazer em São Paulo e tal, e depois deu uma acalmada, né? Só que sempre tem cursos para fazer, você tem que estar sempre obtendo novos conhecimentos, técnicas novas, professores que têm um método novo de trabalho, alguma coisa, você sempre vai aprendendo. Isso é uma coisa que vai ser agora pro resto da vida, mas não mais como foi o ano passado, né? Que foi bem corrido, foi o ano todo final de semana. Tipo, você teve que fazer sacrifícios e escolhas naquele momento, né? Então você focou naquilo que você queria ser e você colocou pra você, não, esse ano vai ser puxado, no ano que vem provavelmente vai ser um ano já que eu vou estar mudando e buscando trabalhar com uma nova área, mas você focou e você tinha muito isso em mente, né? Sim, foi mais ou menos nessa linha que você falou. Ano passado foi muito puxado. Esse ano eu falei que eu ia segurar que eu não ia fazer curso, né? Eu já estou no terceiro, na verdade, que fiz um em janeiro. Na verdade, assim, o conhecimento, ele liberta, mas ao mesmo tempo ele aprisiona. Porque a partir do momento que você aprende algo, você quer desenvolver aquilo. E você quer estudar mais, você quer aprender mais, começa a buscar mais. Então, tipo, é um ciclo vicioso. É fantástico você ter conhecimento. Porque aquilo transforma você, transforma toda a sua vida. Né? E só que cada vez você quer mais, porque você pega gosto por aquilo, né? E quem mexe com gente, quem mexe que nem você que trabalha com quiropraxia, sempre surge coisas novas. A medicina evolui muito, então você tem que estar sempre se atualizando, né? Isso aí. Sempre tem que buscar coisas novas, professores novos, técnicas novas. Sempre que a gente viver alguma coisa diferente que está dando certo, a gente vai buscar para trazer. Facilita para a gente que vai atender, porque encurta caminho. Claro. E facilita também para quem vai receber a técnica ali, o nosso cliente ali, porque consegue obter ali um bem-estar, voltar àquela qualidade de vida que tinha de uma forma mais rápida. A ideia sempre é não sentir dor, né? Tem algumas situações não que as manobras de quiropraxia sentam dor, mas que você não consegue, quiropraxia não faz milagre, tá? Vamos deixar isso. Tem pessoas que falam, vou lá, milagre vou sair de lá. Milagre só com o Criador. Isso, então tem vezes que tem que fazer 2, 3, 4 sessões ali, é um tratamento para resolver alguns problemas, né? Principalmente como, vou dar 2 exemplos aqui, síndrome do túnel do carpo, é difícil resolver numa sessão, não precisa de cirurgia, dá para resolver, mas em 3, 4 sessões, desde que seja uma pessoa que não vai só na clínica para fazer os ajustes necessários lá, mas tem aquele exercício para ser feito em casa. Então, quando a pessoa cumpre esse protocolo, cara, 10 resolve-se com muita rapidez. Mas quando a pessoa deixa para fazer tudo lá, aí se sobrecarrega, digamos assim, o rendimento não é o mesmo, né? Então demora um pouquinho mais.
síndrome piriforme também, é o inchaço do piriforme, como eu tinha comentado já anteriormente. Esse também não se resolve numa vez, que dói bastante até você fazer todo o processo de desinchar e tal, colocar tudo no lugar. Então ele é um processo ali, um tratamento ali, e depende muito também de exercícios em casa. Então tem algumas coisas que não dependem apenas do profissional lá do quiroprático, né? Mas também muito do paciente depois ali, seguindo aqueles protocolos, exercícios têm que serem feitos. Sim, entendo. E você chega a passar algum exercício para a pessoa fazer em casa de manutenção, que ela consiga? Quando há necessidade, sim. Quando há, tem. Por exemplo, o seu caso, quando foi lá, não teve necessidade, né? Então, Mas você me passou o exercício do pezinho. verdade, verdade, eu tinha me esquecido disso, tá? Mas, então, quando se tem necessidade de passar alguma coisa para fazer em casa, sempre passa, assim, porque facilita para a gente, até depois de um atendimento, um retorno que a pessoa volta, facilita bastante. Sim, sim. Só em termos de curiosidade, o meu dedinho do pé, ele encavala, digamos assim. E aí o Charles me disse que eu posso fazer ele ficar retinho embaixo e não causar tanto problema, né? Somente quando eu uso sapato de bico fino, que daí ele dá uma apertada e é desconfortável. Eu não recordo qual foi o exercício que eu te ensinei. Aquele do pezinho de ficar, pra ele abrir. Ah, tá na fascite plantar, verdade, verdade. Sim, pra ele abrir. Então, isso a gente exercita, passa exercícios para os clientes fazer em casa. Tem a Joanete também, a gente passa alguma coisa para fazer em casa. A Joanete demora muito para voltar, com uma articulação muito dura aqui no dedão, né, do pé. Então, a gente passa algum exercício pra fazer em casa, mas isso é a longo prazo, tá? Não vai pensar que é uma semana, duas, vai estar tudo zero, porque demora aí. São alguns anos com o dedinho torto, e daí então, para desentortar é outros anos para isso aí. desentortar o dedinho. Isso aí. E é assim, quanto mais, que nem você falou no começo, quanto mais você demora para resolver o teu problema, mais grave ele fica e mais tempo demora também para voltar à normalidade, digamos assim, né? Isso aí. Bem, você falou tudo. Falei tudo não. E o que mais, Charles, você pode falar pra gente sobre a quiropraxia? Cara, a quiropraxia, assim, ela é meio que libertadora, digamos, podemos dizer assim, para praticamente todo mundo. É recomendadíssima para quem gosta de fazer atletismo, ajuda muito a aumentar, por exemplo, quem corre, aumentar a passada, melhorar as articulações, esse tipo de coisa. Para quem faz academia, é indispensável, principalmente se você está lá na academia fazendo alguns exercícios, se sente algum desconforto, é sempre bom você procurar, né? Sempre é bom conversar com o personal, entendeu? Tem nutricionista que recomenda quiropraxia, tá? É muito, muito interessante essa parceria entre os dois profissionais e é recomendável. Cara, a terapia crânio-sacral, como eu tinha comentado antes, ela é recomendada para todo mundo, principalmente para criança, para quem tem autismo. Ela é muito boa, ajuda muito para quem tem síndrome de Down, para idosos, para quem não consegue dormir. Ela ajuda muito, tá? A regular o relógio biológico, ajuda crianças com hiperatividade, ela te ajuda quem tem, digamos assim, a melhorar a sua memória. Então ela ajuda muito com isso, tá? Principalmente a terapia crânio-sacral, ela é boa para quem tem, voltando a falar um pouquinho do estresse agora, para quem tem estresse, fez toda a quiropraxia, ele fez um alinhamento corporal, a terapia crânio-sacral, ela vai ser o ponto-chave para... O que é a terapia? A terapia crânio-sacral, ela trabalha toda a parte do nosso crânio, entendeu? Então, trabalha a mandíbula, quem tem ATM também ajuda muito, o bruxismo, né? Ajuda muito. Ela trabalha, são pontos específicos, tá? Isso é uma coisa que não se resolve numa sessão. Eu vou lá no Charles fazer uma sessão lá de terapia crânio-sacral e, meu sono vai melhorar, vai tudo ficar bom. Aqui são toques mínimos, tá? Como se fosse praticamente fazer uma drenagem linfática, podemos dizer assim, fica mais fácil para o pessoal entender. São toques muito sensíveis em locais específicos para poder chegar nesse ponto, nesse resultado. Entendi. Isso tudo na parte da nuca aqui e parte crânio. da cervical e parte do crânio. Da cabecinha da pessoa. Isso aí. Deve ser bom. Essa eu não fiz ainda. Muito bom, recomendo. Hein? E você estava falando também agora há pouco dos atletas, né? O que a quiropraxia melhora para os atletas? Porque tem bastante mulher que gosta de correr, tem bastante atividade física. O que a quiropraxia pode ajudar nas pessoas? Cara, a primeira coisa quiropraxia, o ponto fundamental é fazer um alinhamento corporal. Vamos usar um exemplo plástico para as pessoas poderem entender.
Um carro, se ele estiver desalinhado, ele vai gastar o pneu mais de um lado e menos do outro e tal. A pessoa consegue perceber isso já pelo próprio calçado, entendeu? Às vezes um calçado come mais, um calçado come menos, já, por ali você já percebe que tem alguma coisa errada, tá? E você estando com o corpo bem alinhado, você vai conseguir desempenhar melhor teu trecho da corrida ali, né? E sem contar que suas articulações vão ter digamos assim, uma hipermobilidade, né? Então ela vai sair de no modo parado para uma mobilidade maior. Então facilita para movimento, né? A quiropraxia, ela promove movimento. Essa é a grande chave, a grande questão. Então para o atleta ela é excepcional, aumenta, por exemplo, quem vai fazer corrida de rua, a passada aumenta, melhora o conforto do corpo. Então não só a questão muscular, você tem que ter um bom preparo, mas você tem que estar com as articulações tudo em dia, tudo no lugar. O rendimento vai ser com certeza bem melhor. Que bacana. Gente, eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida com relação à quiropraxia, mas assim, vai ficar o contato do Charles na descrição do vídeo, com as redes sociais dele. Sigam ele lá, qualquer coisa. Ele é um cara super aberto também, como todos que vêm aqui podem te ajudar a tirar dúvidas, né? Se Estamos à você, disposição. você curtiu, se você quer saber mais sobre quiropraxia, pergunta, comenta, que a gente vai ter o maior prazer no mundo em responder. O que eu não souber, que eu não sei tudo sobre quiropraxia, só o que o Charles me explica. Mas, assim, eu tenho certeza que ele vai poder explicar para vocês e tirar as dúvidas de vocês em relação a esse assunto. E comente, gente, compartilhe, questionem, perguntem. Não fiquem sentindo dor à toa, que eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E conhecer o motivo da tua dor já é um ponto importante, porque aí você consegue evitar de repente numa próxima, né? A ideia sempre é não ficar postergando, né? Sentiu alguma coisa diferente, você sabe que não é normal, e o quanto antes facilita para todo mundo, bom para você ter logo um retorno para tua vida normal, né? E também para o profissional que vai atender, né? Tanto se for eu, se for um outro quiropraxista, tanto faz, mas facilita muito o quanto antes a pessoa procurar. Mas a questão é aquilo é aquilo que te trouxe na quiropraxia. Você tinha um problema, você tinha uma dor. E você foi atrás de entender o porquê dessa dor, por que ela acontecia. E de que forma acontecia, de que forma você podia prevenir essa dor para que você não tivesse. E que também você não sobrecarregasse seu organismo com medicação. Porque hoje é muito comum, muito fácil você comprar um analgésico e um relaxante muscular na farmácia, né? E, enfim. Mas o entender o porquê, o saber a causa. E quando você entende, você sabe a causa, você tem esse autoconhecimento em relação ao teu corpo, às suas dores, você consegue proceder e resolver de outras formas, né? E a quiropraxia é uma forma de se resolver a dor, correto? Corretíssimo, adorei. É bem Né? isso mesmo. Ele sempre fala assim, por exemplo, hoje uma dor lombar, se você demorar muito para ir procurar um profissional, um quiroprático para fazer todos os ajustes, às vezes você fica vários dias de cama em casa, tá? Sem poder trabalhar, sem poder fazer seus exercícios que você gosta e tal. Então, você percebeu alguma coisa diferente, uma dor diferente, não fica segurando, vai, procura um profissional para colocar logo, fazer todos os ajustes que precisam serem feitos para voltar à normalidade o mais rápido possível. Eu costumo dizer o seguinte, como o nosso público é feminino, que muitas mães solo por aí não têm o direito de sentir dor, né? Então, começou a sentir qualquer coisa de errado, já tem que correr e resolver, porque ela tem que estar bem para que ela possa suprir a necessidade da sua cria, da sua prole, né? E é assim para tudo, gente. Se você quer também ter uma vida um pouco mais saudável, com qualidade de vida, sem dor, procure entender o que está te causando essa dor. E o Charles é um dos profissionais que podem te ajudar. Não é nada que também, se ele não puder resolver, ele vai te recomendar um ortopedista, Um neuro. um neuro para resolver, para saber o que está acontecendo. Porque são tudo coisas que você tem que investigar, né? Se você está sentindo dor, não é normal. Sentir dor não é normal. Então, se você tá com dor, porque teu organismo, teu corpo tá dizendo que tem algo errado. Sim, isso é verdade. E aí é o momento de você conhecer o teu corpo e dizer assim, opa, por que eu estou sentindo essa dor? É de estresse? Eu tirei a coluna do lugar? Eu estou com meu ciático inflamado? Eu estou com algum outro problema, alguma nevralgia? O que está acontecendo no meu corpo?
E esse autocuidado, esse autoconhecimento é o que faz a diferença na qualidade de vida das pessoas, né? Com certeza. Tem um caso de uma mulher que foi lá para me atender. Ela me ligou numa quinta-feira. Ligou não, mandou mensagem. Charles, eu tô com uma dor na coluna. Você consegue me atender? Eu falei, claro. Ela falou assim, eu tô com a minha agenda cheia. Vou ver um horário para mim ir. Isso numa quinta. No sábado ela mandou mensagem de novo. Charles, eu tô com a agenda cheia, mas eu tô com uma dor na coluna. Tá. Mas não tinha tempo para ir. E eu falei, poxa, veja teu horário. Eu sou flexível com os horários. Eu entendo essa parte, entendeu? Às vezes vou mais cedo, fico até mais tarde, atendo, às vezes no domingo, o pessoal me liga, já consigo pra ir pro baile, né? Torcer o joelho e me ligar. E eu vou no domingo com o maior prazer atender. E essa cliente na segunda-feira me ligou de novo. Charles, eu tô ruim, tá? Minha coluna tá doendo, mas tô com a agenda cheia, não posso parar. Na terça-feira ela pediu um socorro, mas não foi até a clínica. Na quarta-feira ela, o organismo dela falou assim, chega, vamos parar por aqui, e travou em casa. Tá, travou ao ponto que eu tive que buscar ela em casa, levar até na clínica, atender ela, levar ela para casa de volta. E ela não quis perder uma hora para ir lá e acabou perdendo uma semana toda, porque daí ela não conseguiu voltar, porque chegou um ponto que o corpo dela não reagiu. Tipo assim, a gente faz as manobras, os ajustes, né, para colocar tudo no lugar, mas a musculatura tá toda encolhida, né? Elas fazem, isso ela faz para proteger o nosso corpo, né? E ela ficou alguns dias ainda, então, de cama, sentindo muita dor por ficar postergando, depois eu vou, depois eu vou, depois eu vou. Mas é que não é perder uma hora. Às vezes a gente tá com vários compromissos mesmo. Mas quando a gente entende que não é perder uma hora, e sim ganhar Ganhar. tempo, porque você sem dor, você consegue se dedicar melhor ao trabalho, você consegue recuperar essa hora brincando, né? A tua produtividade em tudo, não só em casa, mas no trabalho, na empresa, numa indústria. Se você, vamos falar um pouquinho daquilo que eu era antes, um representante comercial, você tá com a tua coluna é vida. Você tá com ela bem alinhadinha, você consegue, dor de cabeça, diminui. Você consegue ter uma produtividade muito melhor, você consegue se concentrar naquilo que realmente interessa, que é o teu trabalho, com as tuas funções, e não vai ter dor para te atrapalhar. Esse é um Então, o ponto. quanto antes for, é sempre melhor. Então, gente, fica aí a dica. Não percam tempo. Não sintam dor de forma desnecessária, tá? Procurem ajuda, sempre. Charles, obrigada por ter vindo hoje. Obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui falando um pouquinho mais, explicando para o pessoal de casa o que é a quiropraxia, a importância dela. E eu agradeço muito que você tenha vindo. Obrigado, sempre que precisar, estou à disposição. Até uma Né? próxima aí. Até a próxima. Gente, se vocês curtiram, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Tem dúvidas, pergunte, deixe suas mensagens no final do vídeo, nos comentários, que a gente responde com todo carinho. Tá? E sigam nossas redes sociais também. Vou deixar do Charles no final da descrição do vídeo. Até a próxima.